Abra no livro de Jó, no capítulo 36, versículo 11. Diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Pode se sentar, minha irmã. Aleluias. Glória a Deus. Deus, Ele tem nos levado a desfrutar da sua presença, amém? Ele tem nos ensinado, né? A cada dia o Senhor tem ministrado algo no nosso espírito, nos dando entendimento, para que a gente possa desfrutar, né? Só não desfruta aquele que não tem o entendimento, o conhecimento. E muitas das vezes, toda informação que nós recebemos, nós entendemos de acordo com aquilo que nós sabemos. Então isso é muito pequeno diante da sabedoria, da grandeza do nosso Deus, né? De todo o conhecimento que Ele tem, né? Então a gente entender a palavra que é ministrada a nós aqui, né, nos cultos, você entende de acordo com aquilo que você já tem aí, né, na sua reserva aí de sabedoria que você tem. Então há um limite, né, para que você possa ir além. Então, a Bíblia fala que nós devemos, né, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente começa a compreender, né, o reino dos céus, o reino de Deus, nós começamos a ter um posicionamento diferente. Porque nós necessitamos de ter conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Então, você precisa ter uma sede, uma fome por conhecer a palavra de Deus. Porque só você, né, tendo uma dosagem ali pequena, né, conta-gota, né, daquilo que Deus disponibilizou para nós, né, vai impedir de você de viver a plenitude daquilo que o Senhor preparou. Amém? Então, exige de nós um posicionamento diferente, né? A Bíblia fala que nós não temos que nos conformar com os padrões desse século. E aí nós vemos, né, um mundo cheio de ideias, de pensamentos totalmente contrários aos pensamentos do reino. Nós servimos um reino, amém? Você foi transportada, né? Você foi tirada do império, do jugo, da escravidão. E você foi trazida para um reino do Filho amado, a Bíblia diz. Então antes você estava escrava, né? Talvez você achava que você era feliz, que você era alegre, que você desfrutava. Eu lembro que quando eu me converti, eu ouvia muito isso, quando eu comecei a evangelizar. As pessoas falavam muito assim: ah, não vou para a igreja agora não, que eu preciso curtir a minha vida, porque eu sou muito novo, né? Lá, quando eu estiver lá para os 40, 50 anos, eu vou para a igreja. E é um grande engano, né? Na verdade, tantas coisas que vêm do mundo, né? As pessoas falam, são grandes enganos, que está debaixo do príncipe desse século, que é o diabo. Ele cegou o entendimento, né? E ele fala tantas coisas justamente para parecer desejosas. As pessoas olham para o mundo, olham para aquilo que elas podem viver, e isso se torna muito desejoso para elas. E aí elas olham para a igreja, para a palavra, para aquilo, né? Para aquela vida de congregar, de estar ali, e elas acham que é uma escravidão. Olha como Satanás deturpa tudo, né? Ele distorce tudo. E Jesus, ele falou algo para os discípulos, né? Quando eles perguntaram para ele, como seria o fim dos tempos, né? Quando seria? E Jesus fala para eles, né? Que muitos seriam enganados. O amor de muitos esfriaria. Mas esse amor aí, é lá fora, do povo lá fora? As pessoas que não servem a Deus, né? A violência, a maldade, é lá de fora que Jesus está falando? Não é. Porque o amor aqui que a Bíblia fala nesse versículo é o amor ágape. No original, o amor ágape é o amor que vem pelo Espírito Santo, né? E a Bíblia fala de outros amores, né? O amor filé, o amor de homem para homem, né? Mas o amor ágape é um amor que aquele que não conhece a Deus não tem. Então Jesus está falando à igreja aqui. O amor de muitos, não são poucos.
Então, uma estratégia que nós vemos na palavra, na revelação da palavra, que Satanás iria enganar a muitos que estão dentro da igreja. Então, nós temos que entender essa questão do engano. Porque o engano te impede de desfrutar, te impede de estar desfrutando do reino de Deus, de entrar no reino de Deus, por uma questão de entendimento, porque é um engano, né? Você tem a convicção que você está fazendo certo, que você está servindo a Deus, né? Que você está correspondendo àquilo que o Senhor está querendo de você. Você tem convicção disso, mas a sua vida não diz isso. E aí é que está o engano, é onde o inimigo está tendo vantagem na vida de muitos, e o amor está esfriando. As pessoas não conseguem amar, não conseguem servir sem, né, esperar nada em troca, né? Elas vão se esfriando, elas vão se isolando, elas vão ficando inoperantes, a sua fé, seus frutos, né, vão ficando secos, uma terra seca. E pela vida daquela pessoa a gente vê que ela não está vivendo a plenitude daquilo que Deus preparou, né? Engraçado que toda quarta-feira o Senhor tem sempre falado isso, né? Minha filha, eu tenho uma vida de deleite para você. Eu tenho uma vida de plenitude de alegria, de abundância de alegria. As pessoas olharão para você e falarão: não, peraí, essa aqui é feliz. Essa aqui realmente tem frutos, essa aqui realmente vive uma vida diferenciada, né? É próspera no casamento, nos filhos, no trabalho, na casa, tudo que faz é próspera. Prosperidade não é questão financeira somente, é você ser suprido em todas as áreas por Deus. Então, né, na outra quarta-feira a gente falou sobre Maria e Marta, né? Marta e Maria. E o Senhor está nos levando, nos conduzindo. Deus está falando, querido, ó, estou te puxando pela mão. É esse lugar que eu tenho para você. Lugar de Maria, amém? Um lugar onde você escolheu a melhor parte. E isso não será tirado de você. Então não permita o inimigo te roubar. Porque você acha que por muito você fazer, as coisas vão acontecer. Não é, isso é mentira. Não é por muito você fazer. É você obedecer. Por exemplo, se eu falar para você assim, falar uma palavra e você vai imaginar algo de acordo com a palavra que eu vou falar, tá bom? Aí você vai imaginar aí. Então feche os olhos. Vou falar para você uma palavra e vamos ver o que vai vir na sua mente. A primeira coisa que vai vir. Então a palavra é pecado. O que veio na sua mente? A primeira coisa que veio, sem você pensar mesmo, veio aquilo ali. Alguém gostaria de falar? Às vezes vem na sua mente, né? Roubar, adulterar, né? Matar, né? Porque pecado a gente pensa nessas coisas, não é verdade? Pensa em coisas assim, né? Terríveis. E às vezes a gente não entende a essência do que é realmente o pecado, né? Vamos ler lá. Então aqui em Jó 36:11, né, fala: se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Amém? Quantos querem? Aleluia. Então essa é uma promessa para a tua vida. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nesse texto aqui, nós vemos o que aconteceu. Depois você lê a história toda, a maioria já conhece, né? Por uma atitude de Eva ali, de Adão, né? Eles estavam ali num ambiente harmonioso, né? Um ambiente que não tinha pecado. Deus colocou ali, formou Adão, tirou da costela Eva e colocou eles ali para viver uma vida abençoada, de liberdade, de proteção. Não tinha pecado, não tinha assassinato, não tinha nada, nada tinha acontecido ali naquele ambiente, né? Eva não tinha se decepcionado com uma paternidade para ela tomar uma atitude de desobediência. Então, num ambiente perfeito, né, eles conseguiram desobedecer a Deus. Pela astúcia da serpente, pela astúcia de Satanás. Porque ele já chega para ela e fala assim, não é, Deus falou para vocês, vocês não podem comer nenhuma fruta, né? Foi assim que Deus disse? E aí, ela falou, não. Então ele já desfocou a bondade de Deus, porque Deus falou para eles assim, vocês podem comer de todas as árvores. Imagina quantas árvores, quantos frutos, quantas coisas eles podiam ali, né, experimentar, comer. E aí Satanás pega, desfoca da bondade de Deus e coloca ali, né, naquilo que Deus colocou um limite. Porque senão o Senhor faria nós como robôs, né, sem opção, sem escolha. Então ele colocou algo ali e falou para eles não poderiam comer. Ele deu uma oportunidade para o ser humano de fazer uma escolha, né, porque ele é justo, ele é perfeito. E aí Satanás ele distorce, né, e ele vai ali com Eva. Ela ela não tinha tido a revelação, porque quando Deus falou, ele falou para Adão, Eva ainda não tinha sido criada, né? Então ele falou para Adão, você daquela árvore que está no meio do jardim, você não vai comer. E aí quando Deus criou Eva, ele passou as recomendações para ela, né? Porque Deus falou que do dia que eu comer daquilo ali eu vou morrer, então eu tenho que falar para minha mulher, né? Ó, naquela árvore ali você não vai comer e você não vai tocar. Porque ele ficou com medo, né? Dela ir lá e tocar e comer, né? Tocar nela e desejar comer. Então ele já falou, então nem tocar você vai. Então Eva, ela recebeu ali uma comunicação através de Adão, não foi de Deus. E através disso, ela não teve a revelação da essência do coração de Deus. Diferente de Adão, porque Adão teve, né? E ela, olha só, abre lá em Coríntios. Não, Tiago. Peraí. Ah, não, gente, desculpa. 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aqui ele falando o quê? Que Eva, ela foi enganada com a astúcia da serpente. E lá em 1 Timóteo 2,14... (2,14), 1 Timóteo 2,14, diz que e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Adão, ele teve a revelação. Eva não, ela foi enganada. Como nós somos fáceis de sermos enganados, queridas.
É uma facilidade sermos enganados, não é verdade? Vem uma pessoa fala algo para você com tanta, né, convicção, conta uma história, né? A gente é fácil de acreditar. A gente nem quer ouvir o outro lado da história, né? Assim? Quantas vezes já caí nessa? De ouvir um lado da história e ficar do lado daquela pessoa ali que eu escutei. O outro lado eu nem escutei. E aí eu, sabe? Tem aquela convicção. A gente é muito fácil de ser enganado, né? Então Jesus ele falou para os discípulos isso, né? Cuidado, porque nos últimos dias muitos serão enganados e o amor vai esfriar. O que preserva o amor em nós? É a palavra de Deus, a revelação da palavra. Se você é só comunicado ali, ó, você recebe só uma comunicação do que é certo, do que é errado, e você não tem a revelação através do Espírito Santo, facilmente você vai ser enganada. Facilmente o inimigo vai resistir a algo na tua vida e te impedir de entrar pelas portas do reino de Deus. Então, Senhor, Adão, ele teve a revelação. O que Eva poderia ter feito? Ela poderia muito bem, né, ter buscado a Deus. Ter falado com Deus. Senhor, mas que história é essa, né? Me explica, Deus. Toda a viração do dia, o Senhor ia ter com eles ali no jardim. Imagine que privilégio poder ter esse acesso a Deus, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Ela podia muito bem ter falado: Senhor, aquela árvore, então eu não posso nem comer, nem tocar nela, senão eu vou morrer, né? Ela podia ter buscado uma revelação de Deus, do coração de Deus. Não podia? Só que ela se contentou com a comunicação que Adão passou para ela. E através dela, o diabo, ele não foi na Adão, ele foi na mulher. Porque ela estava o quê? Mais vulnerável à sua astuta, ao seu engano. E Satanás é mestre em enganar. Ele é mestre. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Por isso que a palavra de Deus, né, diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Aquele que me ama, João 3:4 fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus nos ensinam tudo, né? Lá em 2 Timóteo 3:16 fala o quê? Que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para corrigir, para capacitar, para educar. A palavra de Deus ela é apta para todas as coisas, para nos direcionar em tudo. O problema é que nós nos contentamos com a informação. Até mesmo informações aí na internet, pregações da internet, pastores na internet. Nós nos contentamos, né, em ficar em casa assistindo. Mas ter uma postura, uma disposição, querida, é isso que Deus quer. Um coração disposto a conhecer mais, a pagar um preço para ter mais sabedoria, pagar um preço para ter mais conhecimento, mais revelação de Deus, né? Muitas das vezes nós ficamos muito acomodadas, por isso que a gente fala sempre disso, né? Um padrão de vida sem comodidade, de você não se apegar a nada desse mundo, a você ser realmente desprendida de todas as coisas, para que você tenha um coração disposto a aprender, disposto a conhecer, a você não se acomodar, amém? Em nome de Jesus. Abra lá em Lucas 14:24, por favor. Muitas pessoas, elas entendem a graça de uma forma muito errada. Elas acham que a graça é justamente para que você tenha muitos créditos para você errar, né? Ah, Jesus morreu, ele, né, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a Deus. Posso deixar de ir nos cultos mesmo, não tem problema. Peço perdão, Deus me purifica, o sangue me lava, né? Aí eu estou lá de novo na presença de Deus. Então as pessoas, elas têm um abuso da graça. Só que a graça de Deus, ela está aqui para nos capacitar a obedecer a Deus, né? Quando você está errando ali, a graça de Deus, ela vem te aperfeiçoando, ela vem te dando uma nova chance, mas com um coração desejoso em obedecer a Deus, não desejoso em pecar, né? Ah, eu posso pecar, Deus vai me perdoar. Aquela mente, né?
Ah, não tem problema, Deus me perdoa. E aí, nisso, não há um verdadeiro arrependimento. A pessoa não é livre do pecado dela, ela está escrava. Uma mentalidade que a graça de Deus, né, permite com que ela pode entrar ali, né, no céu. Aí Jesus naquele grande dia vai falar assim, muitos me falaram, Senhor, Senhor, né? Mas eu, aparta daqui porque eu não te conheço. E conhecer ali no original é uma palavra no grego que é quando o casal ele tem ali a relação sexual. É a mesma palavra de conhecer. Aparta-se de mim porque eu não vos conheço, Jesus vai falar para aquelas pessoas. E elas chamavam Jesus de Senhor, elas expulsavam demônios, elas oravam, elas pregavam. Mas Jesus ali não os conhecia, porque essa palavra é de intimidade, é conhecer na intimidade. Porque aquelas pessoas, elas não obedeciam a Deus. Então, olha a essência da palavra pecado. Nós precisamos entender realmente o que é pecado. Adão e Eva foram expulsos do jardim, do Éden, do lugar maravilhoso que Deus preparou. Porque eles desobedeceram. Né? Eles desobedeceram. Então, lá em Lucas 14, 24, diz assim. Então, vamos no versículo 15, tá? Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse banquete aqui da grande ceia, aqui tipificando o reino de Deus, né? Primeiro começando ali, para aqueles que são de Deus, né? E cada um dava uma desculpa, né? Tem que cuidar do campo. Ah, eu vou casar. Ah, eu comprei umas juntas de boi, tem que cuidar. Não é assim que a gente faz? A gente é bom em dar desculpa, né? Deus está preparando um banquete espiritual para nós, todos os dias. E nós temos desculpas de sobra para dar para Deus. Não é verdade? Só que aqui, querido, no último dia, sabe o que vai acontecer? Quando, né, aqueles que o Senhor escolheu, né, os que foram convidados primeiramente, rejeitarem o banquete espiritual de Deus, Ele vai começar a convidar outros que não são dignos de estar, mas o Senhor vai convidar prostitutas, né, bandidos, Ele vai chamar. E esses cansados de uma vida, né, fora da presença, uma vida de decepção, de frustração, eles vão se cansar dessa vida. Eles vão dar ouvido para o convite do céu. E eles vão vir. O Senhor está nos levando, queridas, a ir além na nossa vida espiritual, a discernir as coisas espirituais, a fazer escolhas certas, porque Jesus está voltando e o Senhor não quer mais que nós agimos como antes, religiosas, confortáveis na nossa vida. Não mais. O Senhor está nos despertando. Ele quer que você tenha discernimento, Ele quer que você entenda com uma mente espiritual a palavra. Não receba mais a palavra como uma comunicação. Como eu estou dizendo para você, você recebe, não. A palavra ela tem que vir com a revelação do Espírito. Você precisa entender com a revelação do Espírito. E isso te mexer com você por dentro.
Você sair daqui, sabe, incomodada. Falei, não, peraí, inconformada. Não, eu não aceito mais viver essa vida medíocre espiritual. Chega, eu quero ter reverência, eu quero ter temor. Porque eu vou chegar naquele grande dia, o Senhor Ele vai julgar até as minhas intenções. Até aquilo que é certo que você faz, o Senhor vai julgar se você faz por desejo próprio. Porque aquilo que te move é o que te para. Se as coisas te param, querida, é porque o que está te movendo não é Deus. Porque quando Deus nos move, nada pode nos parar, só Ele. Nada, nenhuma situação, nada. Nem a morte da pessoa que você mais ama pode te parar. Porque Ele é o Deus vivo. Ele soprou em nós o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, a vida de Cristo em nós, nós carregamos a vida de Cristo em nós. E essa vida é poderosa. O Espírito de Deus é poderoso para nos conduzir ao propósito, a nós acertarmos o alvo da nossa vida. O Senhor te chamou, mulher, para você ser cheia da presença dEle, cheia de sabedoria, cheia de amor, o amor ágape, o amor que perdoa, o amor que não desiste, o amor que tudo sofre, tudo suporta. É o amor de Deus. Por que muitos dentro da própria igreja desistem de servir a Deus? Por causa dessa essência do pecado. O que levou Lúcifer a ser expulso do céu? Que pecado foi esse? O pecado da rebelião. Adão, qual o pecado dele? Que foi expulso do paraíso? Rebelião. Porque muitos aqui dentro da igreja desistem. Pecado de rebelião à autoridade. Nós temos resistência à autoridade de Deus. Porque o mundo prega uma liberdade, né, uma democracia. E o reino ele é hierarquia, autoridade, submissão. Quando fala a palavra submissão para nós, imediatamente nós resistimos no nosso coração. Peraí, vai querer colocar vai querer um jugo em cima de mim, que eu não vou poder mais fazer aquilo que eu gosto. Quando eu me converti, aceitei Jesus e fui batizar, a primeira coisa que uma amiga minha que já era batizada falou para mim assim: Dani, vem fazer o curso de batismo. E eu falei assim: não vou não. Porque eu gosto tanto de ir na boate, gosto tanto de ir na danceteria, então eu vou ter que parar de ir. Né? Porque o entendimento que a gente tem é muito errado. É o que o diabo faz, né? Ele seduz a gente. O pecado é muito bom, né? Você vai deixar de estar aqui, ter a liberdade de poder dançar, de poder sair, de poder beijar na boca, para ir para a igreja. Olha o entendimento que eu tinha. E aí eu não queria fazer. Aí a graça de Deus, a misericórdia de Deus foi tão grande na minha vida, né? Que eu fui o pensamento, não, vou fazer. Não tem nada a ver fazer, né? Não vou lá para saber como é que é isso aí. Mas não vou decidir nada. Na primeira aula de batismo eu já me decidi. Porque Deus é assim, quando Ele nos chama, querido, é por inteiro, é para valer. Não tem como mais você retroceder. Não tem como mais você olhar para trás. E é liberdade, proteção, provisão. O reino de Deus é liberdade. E o mundo, querido, é escravidão. O diabo, ele mostra para você que o mundo é uma liberdade, que não existe. Porque o pecado, ele gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, na presença de Deus, nós temos liberdade de escolher. Nós somos livres, nada nos domina. Porque o pecado, que ele já foi esmagado na cruz. Então, ele não tem domínio sobre nós. Você não está escrava de um vício. Você não está escrava de nada. Né, de uma ansiedade. Porque Jesus, ele veio para te libertar de todos os pecados, de toda maldição, de toda causa que o pecado trouxe para nós, toda deturpação na nossa alma, no nosso caráter. Jesus, ele veio para nos regenerar por completo. A obra que ele veio fazer é uma obra completa. Ele é suficiente, Cristo é suficiente para nós, para nos dar uma vida nova. Você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que fez tudo novo, aleluia. E é essa vida que ele tem para nós. Só que nós resistimos à autoridade, porque é isso que o mundo mostra. E aí quando a gente fala em submissão, é pesado.
Só que hoje eu creio, em nome do Senhor Jesus, qualquer resquício no teu coração, na tua mente, de resistência à autoridade de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, vai cair por terra, amém? Porque o Senhor, Ele se agrada de um coração quebrantado. Deus não quer sacrifício, né? Salmo 51 fala isso, que Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Às vezes a gente tem uma vida, né, religiosa, de tantos jejuns, de tanta oração, de tanta intercessão, nas madrugadas, vigília, monte. E aí você olha para a tua vida, peraí, o que tem de errado na minha vida? Por que o meu filho não é fervoroso na fé? Por que minha filha não é fervorosa na fé? Por que meu marido é esse homem frio, gelado, uma geladeira espiritual? E aí anos você assim, fazendo sacrifícios espirituais, que Deus não está querendo. E o Senhor quer intimidade, e o Senhor quer rendição, e o Senhor quer que você o contemple, o conheça, tenha a revelação do Espírito Santo. Nosso coração é tão duro, queridos, sabe, tão duro pelo pecado, a resistir à autoridade, que a gente começa a perder o temor a Deus. Pessoas que divorciam, não tem mais temor, não é verdade? Divorciam simplesmente, porque não está dando certo, cansou, chega. Perdeu o temor, porque o coração enrijeceu. A pessoa não quer mais submeter a Deus, por causa do pecado. Oh, mas Deus, nessa noite, o Senhor está nos levando a ter um coração quebrantado, coração como o de Jesus. Ele sofreu lá em Hebreus, Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Servimos um Deus santo, justo, amável, um Deus que é amor, né? O amor é uma pessoa, é Deus. Mas Ele é juízo também, Ele é fogo consumidor. E aqui fala que nós temos que ter reverência, temor. Em tudo que você fizer, toda decisão que você tomar, você ter temor em fazer a escolha certa. Porque o pecado vai trazer tantas consequências. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. A consequência foi que todo ser humano ia ser rebelde, ia ter a semente da rebelião dentro de si. Ia ter uma natureza pecaminosa, desejosa pelo pecado, contra Deus. Olha a consequência de uma atitude de insubmissão. Então, pecado, irmãs, não é só, né, matar, roubar, adulterar. É muito mais além. É nós recebermos o Espírito de Deus em nós e nós falarmos não para Ele. A gente está insensível, né? Ele está intercedendo, Ele está falando, Ele está nos tentando quebrantar a gente. E a gente dura, enrijecida, acostumada com os padrões. Toda a vida, todos os anos eu fui assim, eu pensei dessa forma. Mas Deus está trazendo quebrantamento. Você está aqui, porque Deus te trouxe aqui, porque Deus não desistiu de você. Ele quer fazer você ter uma vida de deleites, de prazer, de celebração, de você celebrar a vida que Ele te deu, sem ansiedade, sem preocupações, sem peso, saber que Ele está cuidando. A boa obra que Ele começou na tua família, Ele está trabalhando. Deus não dormita, né? Deus não dorme, Ele trabalha em teu favor, Ele está trabalhando na tua causa.
O diabo é um enganador. Todos os dias ele lança engano na tua mente. Mas como que esses enganos são apagados, removidos? Pela compreensão, o entendimento, a revelação da palavra de Deus. Você tem que comer a palavra, mas comer, querida, com o Espírito Santo ali, junto, te revelando, te ensinando, porque Ele ensinará a você todas as coisas. Você pode dizer isso? O Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Aleluia. E a tua família, teus filhos, tua descendência será bendita na terra. Você não pode aceitar o contrário, porque o sacrifício que Cristo fez por nós foi um sacrifício terrível. Ele fez por nós, querida. Que terrível sacrifício. Deixou a sua glória, deixou uma vida imagina como vai ser o céu, que alegria vai ser o céu, gente. Tem testemunhos, né? A gente lê alguns livros, testemunhos de pessoas que morreram, Deus ressuscitou e a pessoa ela teve a experiência de entrar no céu, né? O filho daquele pastor lá da Coreia, né? Ele morreu, ele estava entrando assim, né? Os portões do céu. Aí veio os anjos, pegou ele de volta. Espera aí, você não vai entrar não, você vai voltar para a terra. E ele, não quero voltar. Não, seu pai orou e você vai voltar. O pai dele orou para ele ressuscitar. Ele ressuscitou. E ele não queria de jeito nenhum. Ele, quando ele veio, né, em carne, ele falou assim: mas por que você fez isso? Eu não quero voltar, eu quero ir para o céu. Gente, a alegria plena lá no céu, que a gente nem imagina como é, né? E o Senhor tem isso para nós, amém? Deus tem isso para nós. Você não vai mais aceitar. Você não vai mais aceitar. Jesus, ele sofreu, morreu. Ele deixou a sua glória para nos resgatar. Você foi resgatada. E o Espírito Santo está te ensinando a cada dia a viver uma vida feliz, de plenitude, de alegria. Aleluia. Está te ensinando a servir, né, a proclamar as boas novas. Está te ensinando a ser carta viva. Está te ensinando a ser uma esposa mansa, humilde, quebrantada, né? Lá em Salmo 52, abre lá. 51, verso 16. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu lembro quando na minha conversão, irmãs, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas eu tinha muita sede de Deus. Tinha muita sede, eu queria estar na presença o tempo inteiro, orando. Chegava em casa, já ficava no meu quarto orando, intercedendo, orando. Lia a palavra e orava. E eu tinha tanto amor pelas almas, pregava para as pessoas o tempo inteiro. Teve um caso no meu serviço, né? Comecei a pregar para um rapaz que ele não acreditava em Deus. Não acreditava. E eu não desisti dele, eu sentia tanto amor pela vida dele. E eu pregava para ele. Aí eu fiquei lá um tempo, acho que um mês naquele lugar. E aí, depois nunca mais o vi. Aí depois de uns anos, eu encontrei ele no ônibus, em Belo Horizonte. Deus me permitiu encontrar ele no ônibus. E aí ele falou para mim: menina, eu converti, você pregou para mim, eu batizei, estou servindo a Jesus. Deus permitiu, em Belo Horizonte, uma cidade enorme, eu encontrar com ele no ônibus, depois de anos. E eu falei: Senhor, que alegria é isso, né? E assim, o pouco que eu tinha de conhecimento, eu já, no meu espírito, para mim já era demais. De tanto amor que eu sentia, de tanta presença que eu sentia. Muitas coisas a gente não entende, mas a gente toma a decisão certa por aquilo que você carrega no teu espírito, sabe? Tem pessoas que têm tanto conhecimento, raciocina tanto, é muito inteligente, né? Conhece tanto da Bíblia, mas o espírito é tão vazio, que são pessoas que não conseguem fazer escolhas, né?
Eva, ela não soube ali discernir, ela raciocinou. Ela falou assim, realmente, Deus não é tão bom assim. E não permitiu eu nem tocar naquela árvore, nem poder comer. Ah, Deus não é tão bom assim não. E ela foi lá e comeu. Então ela racionalizou aquilo que a serpente estava astuciamente falando. Então muitos são enganados nesse tempo, queridos. Por quê? Porque a confiança está aqui, ó. Naquilo que conhece, no entendimento que tem. Não na revelação, no Espírito. Eu tive a revelação de Deus quando eu me converti. Isso me impulsionava a pregar. Isso me impulsionava a ver almas sendo alcançadas. Me impulsionava a estar com Ele. Pela revelação que eu tive no meu Espírito de Deus. Às vezes você acha que é você estando aqui e só ouvindo a palavra. A palavra, a fé, ela vem para ouvir a palavra de Deus. Mas você tem que ter a revelação no teu Espírito, irmãs. A revelação, a tua vida vai mudar quando você tiver a revelação de Deus. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Isaías 66, 2, para a gente encerrar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. É o temor, é você ser quebrantado, em nome de Jesus. O pastor John Bevere, ele conta, um dos livros dele, que ele era um pastor novo, lá para o ano de 1980. E aí o pastor, ele foi convidado para ser um pastor de jovens daquela igreja. Ele aceitou, E aí ele começou a ler muito sobre jovens, sobre ministério de jovens. E ele ficou sabendo de um ministério em outro estado, outra cidade, que estava assim, explodindo com jovens. Tinha 1.500 jovens na igreja. E ele foi lá para ter um tempo, participar das atividades deles lá, para conhecer um pouco, aprender. E aí ele começou a ver que aquilo ali era, começou a interessar. Eles trabalhavam muito com reuniões, pequenas reuniões nos lares. E aquelas reuniões, eles convidavam os jovens, tipo por uma festa, onde eles iam comer, onde eles iam conversar. E ali, a partir dali, eles começavam a ter, conversar sobre as coisas de Deus, a palavra de Deus. E muitos eram salvos. No final, eles faziam apelo, muitos eram salvos. Então, dava certo ali naquele lugar. E aí ele passou para o pastor dele aprovou. Não, vai fundo, você quer fazer isso, vai fundo. E eles ficaram 8 meses trabalhando em cima disso. Treinando os líderes, treinando, preparando quem começaria a dispor da casa e tudo mais. 8 meses trabalhando, para depois começar. No dia que eles iam começar, ele teve uma reunião com o pastor dele, os outros pastores dos outros ministérios. E o pastor dele falou assim, olha, o Espírito Santo de Deus me falou para que nós encerrássemos com todas as pequenas reuniões na igreja. Pequenos grupos, pequenas reuniões, não é para a gente fazer mais. Aí ele ficou assim, extasiado, ele ficou, como assim, não entendeu nada. Ele pensou assim, não, deve ser só para os outros pastores, de casais, de homens, de mulheres. Para os jovens não, porque ele tinha me autorizado e tem 8 meses que a gente está trabalhando em cima disso, desse projeto. Aí ele foi lá e falou com o pastor dele, ele falou assim, não, o Espírito Santo falou para nós acabarmos com todas as reuniões, pequenos grupos na igreja. E não autorizar mais. E ele ficou argumentando, falando e tudo mais, e não aceitava aquilo, e ficou um tempão falando e argumentando com o pastor dele. E o pastor falava a mesma coisa, o Espírito Santo, E aí ele foi embora para casa indignado. Chegou em casa, ele falou com a esposa dele falou assim, alguma coisa Deus quer trabalhar em você. Ele ficou com raiva, com ódio da mulher dele. Essa mulher não discerne nada, não sabe de nada. E ficou indignado. Aí ele foi orar, Aí Deus falou com ele. John, o que é mais importante? Não, falou assim para ele, naquele grande dia, no dia que você vier prestar conta a mim, não vai ser de quantas almas, a primeira coisa que você vai prestar conta, não vai ser das almas que você ganhou aqui nesse lugar, vai ser da sua obediência ao pastor que está sobre a tua vida nesse ministério.
E ali ele, sabe, ele começou a quebrantar e tudo mais. Então, porque o reino de Deus é submissão, a hierarquia, a autoridade, né? E ali ele foi lá, pediu perdão para o pastor dele. E quando ele foi diante dos líderes dele para falar da decisão do pastor, ele foi com outra expectativa, né? Com outra forma. Ele falou assim: gente, glória a Deus, né? Deus deu uma direção para o nosso pastor e nos deu livramento. Algum livramento o Senhor está nos dando. Porque ele falou para a gente não, né, não fazer as reuniões, os pequenos grupos. E ali todo mundo falou assim: não, glória a Deus, né? Deus está dando um livramento para nós, né? Então ele passou de uma outra perspectiva. Porque se fosse antes, ele ia passar assim: não, que injustiça, né? Nos preparamos 8 meses aí. Então a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva do céu, uma mentalidade do céu. Se algo na tua vida Deus não permitiu, é porque o Senhor, Ele está trabalhando algo aí. Há um livramento de Deus, há algo que o Senhor está fazendo. E aí você tem uma perspectiva alegre diante disso, amém? Alguma coisa boa Deus está fazendo, né? Tudo que eu passei no meu passado, queridos, de decepções, até mesmo dentro de igreja, algo bom produziu dentro de mim. Algum azeite, algum óleo aí produziu. Alguma perseverança, né? O amor foi provado. Será que eu amo mesmo a Deus ou eu amo o que eu faço? Será que eu estou fazendo para mim, para o meu ego, né? Para me aparecer, ou eu estou fazendo realmente para o meu Deus, né? Porque Ele sabe. Então, querida, tem um coração assim, ó, temeroso, um coração submisso, um coração que é quebrantado. Porque o coração quebrantado Deus não desprezará, amém? O coração quebrantado vai compreender no espírito, você vai ter paz, você vai ter alegria, porque você está no reino onde você tem liberdade e você tem proteção, você está protegida. Quando nós saímos debaixo dessa submissão, nós estamos suscetíveis aos ataques de Satanás, porque ele não brinca, ele veio para roubar, matar e destruir. Então aquilo que ele quer fazer dentro da tua casa, Deus quer fazer na tua casa, o inimigo quer impedir o agir de Deus. Então uma mentalidade que o Senhor quer para nós é uma mentalidade de reino, amém? Então temos que lançar fora todos os padrões do mundo. Estamos inconformadas para que nós venhamos nos posicionar na nossa casa, debaixo do padrão do reino, debaixo do Espírito Santo, porque Ele vai te conduzir em todas as coisas, com teu filho, alguma dificuldade que você está vivendo ali, talvez com teu filho, ou com teu esposo, ou no teu trabalho, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir, mas para isso, você tem que entender a essência de pecado, e o pecado é sutil. Uma rebelião, ela não aparece assim, fácil, não é visível. A rebelião é algo sutil. Eu estava até compartilhando com a Regiane, né? Eu lembro que uma vez meu esposo estava orando, meu esposo falou para mim assim: Dani, Deus acabou de me falar que você não precisa jejuar tanto. Eu falei: como não, né? Aí eu fui orar, falei: meu Deus, mas que palavra é essa, Senhor? E aí o Senhor foi sondando meu coração, foi me mostrando que a minha confiança estava no jejum. Você acredita? Sabendo que jejum não é nada, né? É para matar a carne. Mas eu me movia no jejum. Não, eu tenho que, né? Se eu vou orar por alguém, eu preciso estar em jejum. Se eu vou pregar a palavra, eu preciso estar debaixo de jejum, né? Não estava no sangue de Cristo. Não estava no sacrifício dele, o nome dele. Porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Ele não precisa de mim fazer nada para Deus operar. Eu não preciso fazer nada para Deus agir na vida de alguém. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Eu não vou impedir Deus de fazer nada. Não se iluda, irmã. Às vezes a gente acha que nós vamos impedir o agir de Deus. Quem somos nós para impedir o agir de Deus? Tem pessoas que dentro da Umbanda se convertem a Jesus Cristo. Dentro do catolicismo se converte a Jesus Cristo. Qualquer lugar, ninguém pode impedir. Ouça o testemunho do Theo Hayashi, né? Ele fala o quê? Que ele estava lá na danceteria. Ele era filho de crente, mas ele estava totalmente desviado. Na danceteria, o Espírito Santo pegou ele. Danceteria não, mas encontro aí de jovem, sei lá onde era. Pegou ele de jeito. Ele se converteu. Nunca mais ele quis saber do mundo. Então, trabalhar em nós é o Espírito Santo de Deus, a revelação de quem Deus é. Quando Deus se revelar a você como Ele é, a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Você não vai ficar cambaleando, você não vai ficar duvidosa. É sim, sim. É o sim da tua boca e o sim do teu coração. E o não da tua boca e o não do teu coração. Você não vai mais dar desculpa para o banquete espiritual que o Senhor prepara para você todos os dias. Nós temos um banquete preparado para nós, filhos. E nós, às vezes, desprezamos, porque temos tantas desculpas, né? E deixamos o inimigo nos culpar. Ai, Deus, eu não consegui jejuar. Aí você se sente culpada, você não consegue adorar a Deus, você não consegue entrar na graça, na presença, né? Querida, você não precisa fazer nada, nada. Receba a graça, receba o amor, receba Deus, receba a palavra. Ele faz em você. Desfrute, celebre a vida que Deus te deu. Seja livre. O reino de Deus é liberdade. Você não está mais presa por decepções, por uma paternidade abusiva. Você tem um pai que te ama tanto e tem uma vida linda, uma vida cheia da presença dele, uma vida abençoada, poderosa. Ele te colocou num lugar de poder e autoridade, domínio sobre essa terra. Desfrute, se disponha. O problema é que muitos não estão disponíveis. Estou ocupado. Meu coração está ocupado, minha mente está ocupada com outras coisas. Estou pensando em outras coisas lá fora. Coisas que eu tenho que resolver essa semana. Tem mulheres que estão aqui dentro, não conseguem receber. Não consegue ser ministrada. Porque a sua cabeça está cheia de preocupação. Algo tão maravilhoso Deus está fazendo aqui nesses dias de culto de mulheres, irmãs. Mas quem não é espiritual, quem não é, querido, não vai receber nada. Vai achar que é mais um culto, é mais uma palavra. Mas são chaves, estão sendo liberadas no Espírito. E você precisa pegar isso, entender, mudar a tua forma de agir, mudar a tua forma de pensar. E ser uma labareda de fogo nessa terra, porque Jesus te chamou para ser uma labareda de fogo. Ser uma mulher fervorosa de espírito. Se alimentar do Senhor, ser ter paixão por Jesus. Ter paixão pela palavra, ter paixão pelas coisas de Deus. Está faltando paixão dentro de você, querida. Mas hoje o Senhor tem para te dar, amém? Ele quer queimar dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, você não vai resistir mais à autoridade de Deus. Porque Deus, a Bíblia fala em Romanos que toda autoridade foi constituída por Deus. Quando nós resistimos à autoridade que Deus constituiu, nós estamos resistindo a Ele. Sabia disso? Mas é resistir aqui no coração. Talvez você obedece, mas dentro do seu coração, sabe? Está aquela indignação. A palavra verdade, ela causa duas coisas em nós. Primeiro, ira. E você despreza a revelação, como Caim. Segunda coisa, ela gera em você quebrantamento. E você se apega à revelação, como Davi, né? Natan foi ali falar para Davi do pecado dele. E Davi se quebrantou. Ele era um rei. Ele podia muito bem matar Natan, se ele quisesse. Quem é você para falar isso de um rei? Ele se quebrantou. E ele se apegou à revelação. Amém? Quero que você feche os teus olhos e comece a orar. Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele perseguia os filhos de Deus, os servos, os cristãos. Porque ele tinha convicção que ele estava fazendo a vontade de Deus. A pior coisa na face da terra, querido, é a gente achar que nós estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos. E Deus falou para ele, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Isso era um provérbio da época de Paulo. Quando ele resistia a Deus, era impossível. É impossível você resistir a Deus. É impossível resistir à autoridade de Deus. Ora manacassorobanasso, ureke paraganasso, recandaraço que mandaragaço e andarabás. Oh, a graça é para nos ajudar, a nos capacitar a obedecer, a sermos submissas. Ora, Deus vai honrar você, mulher. Deus quer honrar você. O desejo de Deus é te honrar na terra. É te dar uma vida de deleites, de felicidade. Ora, cataramanaço. Mas tudo tem o tempo. Tudo tem a hora. Oh, Ele está construindo, Ele está assentando um fundamento na sua vida de submissão. Porque o reino de Deus é submissão. Ele não quer sacrifício, mas Ele quer submissão. Rantacosamandaragaço.
Oh, Espírito Santo, vem, Senhor Deus, trazer quebrantamento no nosso coração, Pai. Muitas das vezes, Deus, a ira manifesta dentro de nós. Quando alguém nos insulta, quando alguém nos confronta, talvez dentro da sua casa, teu marido, quando ele vem com uma palavra dura para você, você na hora, você vira uma leoa, mas uma leoa carnal, né? Você vai para cima dele, você não aceita. E Deus quer te fazer mansa, como Jesus, humilde. Humilde como Jesus, porque o seu testemunho vai converter ele. A sua atitude de ser como mestre vai converter ele, o coração dele. Peraí, essa mulher está diferente. Se fosse antigamente, ia jogar uma panela na minha cabeça. Mas agora, o que está acontecendo? Que lugar é esse que ela está indo? Às vezes a gente quer forçar nosso marido a vir, né? A igreja. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Então deixa ele fazer a obra no teu coração, mulher. Deixa ele quebrantar o teu coração, quebrantar, ficar bem quebrantadinho. Se alguém pisar no teu calo, você não vai pôr essa ira para fora, não. Porque a ira está bem dominada pelo teu espírito. Ora manaragastu yandarakataragas. Não adianta a gente fingir ser crente. Não adianta, irmãs. Porque naquele grande dia ninguém vai escapar. Todos vão estar diante do tribunal de Deus. Deixa ele ativar o teu espírito. Uma vida no espírito é loucura para o mundo, mas a loucura de Deus é mais forte que a sabedoria do homem, daquele que é mais sábio na terra. A loucura de Deus é mais forte. Então entra nesse rio, entra nesse ambiente de glória. Deixa o Espírito ministrar o teu espírito. Rigasto mandou, e ele revelar a você quem é Deus, o que Deus gosta, o que agrada a Deus. Não é por uma mente racional que você vai entender, mas é no Espírito você entende. No Espírito é revelado a você. O Espírito vai te impulsionar a fazer coisas que Deus quer que você faça. E a tua carne não vai segurar, a tua carne não vai te dominar, mas você vai ser levada pelo Espírito a fazer com ousadia, porque a palavra diz que nós temos que ter ousadia no Espírito. Rakatamasu. Essa ousadia que te faz fazer a vontade de Deus. A abraçar alguém que precisa do teu abraço, a liberar uma palavra para alguém, a dar uma oferta para alguém que está tanto necessitado. E aí você não vai ficar com uma mente presa, sabe? Não, isso não é de Deus, não. Você vai ter tanta liberdade de se mover no Espírito, você vai provar das maravilhas de Deus, você vai alegrar o coração de Deus, e o Senhor vai te honrar na terra. Pai, eu declaro nessa noite, Deus, eu declaro as mulheres aqui, Senhor Deus, quebrantadas, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Importa é agradar o Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, recebe aí o toque do Espírito Santo na tua vida. Amém.